E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir totalmente, com toda a pressa, os expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios também. O homem, Moisés, era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da escrava que está detrás de todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, semelhante nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e o seu povo. Então todos estes, teus servos, descerão a mim, se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue. Então, depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Então, todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Nada deles deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito, esta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. Assim a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor.
E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia, na vossa geração, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães sem fermento, até 21 do mesmo mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: Escolhei e tomai vós cordeiros para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, passai-o na verga da porta, e ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará àquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. Acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dá, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenou. Moisés e Arão assim fizeram. Aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. Havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio de nós, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito. Ide, abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em suas vestes, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés.
e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam. Assim, eles despojaram aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, bois, uma grande quantidade de gado. Cozeram bolos sem fermento da massa, que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram expulsos do Egito às pressas, e assim nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela se tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro, o assalariado, não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, lhe seja circuncidado todo homem, então poderá celebrá-la, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá da Páscoa. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram, como o Senhor ordenou a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos.